mudança já na comunicação, pode haver mudança também no Ministério da Defesa, com uma saída muito provável de José Múcio Monteiro. Arthur Lira também pode ser acomodado com algum ministério, saindo agora da presidência da Câmara dos Deputados. Que tipo de mudanças, além da comunicação, você está esperando nesse movimento? Tem essa mudança, como você falou, na defesa. Além disso, também nas relações institucionais, né, que é o que a gente está falando aqui nesse núcleo. Hoje existe nesse núcleo de articulação política, Casa Civil com Rui Costa, Alexandre Padilha nas relações institucionais, um grupo muito alinhado com o PT, com o governo, né? E foi o núcleo que eles tentaram manter ali durante as negociações, além de educação e economia, para que houvesse ali uma coesão nessas articulações. Só que é um grupo que tem sofrido muitas críticas e que deve ter aí uma mudança também, já para acomodar esses interesses que a gente colocou aqui, facilitando o processo de frente ampla, de base aliada, de coalizão para a eleição de 2026. Vai ser um cenário muito complexo justamente por todas essas questões que a gente está colocando, né? Uma questão é a comunicação, como é que você restabelece essa conexão com o eleitor, com os segmentos diferentes da sociedade onde você perdeu essa aderência, perdeu essa legitimidade, esse apoio, mas fazer isso em um governo que precisa, para formar a maioria, garantir apoios e entregar um pouco do poder, que é essa volta, né, de forças, vai e vem de forças, que é muito difícil se equilibrar no momento em que você ainda tem a popularidade baixa e tudo que a gente colocou aqui. Então, essas são as principais pastas onde o governo vai precisar fazer esse esforço. Rodrigo Pacheco também, né, está entre os nomes que podem se movimentar para o governo numa eventual reforma mais ampla, garantindo que o PSD, né, e eu queria ressaltar aqui a importância do PSD nessas eleições, porque ele foi um partido que cresceu muito, né, continuou crescendo, um partido de centro, que conseguiu, no Brasil todo, formar alianças de esquerda e direita em vários governos estaduais, nos municipais também, agora com o crescimento da sua base. Ele é um partido muito importante para esse governo e para garantir um apoio maior uma chance maior de sucesso durante a eleição de 2026. Então, na minha visão, né, essas concessões vão passar por tanto republicanos quanto o MDB, que já é, né, da base, mas republicanos e PSD tendo um pouco mais de presença para garantir que esse apoio, né, essa troca de favor, que infelizmente é um modelo que a gente ainda tem muito forte, né, na nossa cultura política, e que nesse caso, para o governo atual, é imprescindível que essas forças sejam acomodadas com outros partidos, garanta aí mais chances de eleição. E eu queria só puxar, além dessa questão do PSD, mais um ponto, Lívia, que esse governo é um governo que ele tem um histórico de entregas mais ligadas aos temas sociais, né? Porém, nessa gestão e nesses 2 primeiros anos de mandato, até por toda essa dificuldade que a gente está falando aqui de política monetária, de dar resposta à questão de corte de gastos, muitas preocupações que afetam o ambiente econômico e que afetam a questão política, a popularidade do governo estavam em xeque, estavam logo ali no primeiro ano como temas principais, mas, em contrapartida, os temas sociais, que seriam aí garantias de, inclusive, resultados para se comunicar, porque uma coisa é você comunicar, tentar criar narrativas para sustentar um governo e restabelecer essa relação com o eleitorado. Outra coisa é você ter resultados concretos que vão abastecer essa narrativa e criar essa conexão com o eleitorado. Os resultados em áreas que são mais tradicionais da esquerda e do governo Lula também não surgiram, né? Não emergiram durante esses 2 primeiros anos. Isso cria mais dificuldade ainda para se manter, ou aumentar, né, na verdade, essa popularidade e se manter o cenário da eleição de 22 para uma reeleição em 26. Então, ainda que a gente olhe os números, né, e veja aí avanços importantes na área econômica, ainda com a preocupação de o quão sustentáveis eles são, que eu acho que esse é o principal ponto do mercado. Os indicadores sociais, as questões, como a gente falou aqui, né, o Paulo trouxe, de sustentabilidade, as políticas de educação, saúde, segurança pública, que é um tema gravíssimo e a gente sabe que ele vai apontar nas eleições de 2026 como um dos principais, se não o principal tema, também não conseguiu ainda
ter uma adesão, uma aderência ali de resultados dentro da estrutura atual, o que vai dificultar ainda mais estabelecer a comunicação, seja com a base aliada, seja furando a bolha, como o Cristiano trouxe, tentando estabelecer esse diálogo com outros grupos. Agora, Paulo, existe de fato pessoas que pensam diferente, correntes diferentes dentro do PT. E aí, quando a gente fala numa reforma ministerial para melhorar não só a comunicação, mas para trazer uma dinâmica diferente, a formação de uma frente ampla, uma visão diferente em relação ao governo, fala-se até da necessidade de abarcar o próprio PT também nessa reforma ministerial. A Gleisi Hoffmann vai deixar o PT agora em 2025. Há uma expectativa, presidente ainda, do partido, e há uma expectativa de que ela também seja contemplada como essa reforma ministerial. Você acha que esses ministérios mais ligados a pautas sociais podem ter alguma mudança significativa, até para receber Gleisi ou não? Não sei se é uma análise muito política ou dá para trazer um pouco de sociologia para isso também. Primeiro que a gente chama os partidos de partidos porque eles são partidos, né? Partidos ao meio. Eu acho que o PT é o partido no país que mais faz jus ao próprio nome, né? Aliás, o nome partido, né? O MDB, houve uma época, principalmente durante a redemocratização, que também era super fatiado, né? Tanto é que o MDB fragmentaram, deu origem a vários partidos de centro-direita e tudo mais, né? Mas o que acontece? Dentro do PT a gente tem uma ala mais radical, de fato, que é a ala histórica dos fundadores, e que tem pouca participação do governo, né? A não ser nesses ministérios ligados às pautas sociais, de fato, né? O Ministério dos Direitos Humanos, também relacionado à questão indígena, né? Enfim. Agora, existe o centro do PT, né? Que é angariado principalmente, o centrão do PT, né? A gente pode chamar dessa forma, que é principalmente dado pelo Haddad, né? Que tem um diálogo muito forte com setores conservadores, o mercado financeiro. Aliás, foi desse diálogo que surgiu, a partir do próprio Haddad, o convite para que fosse o Alckmin o vice do Lula, né? A gente não pode esquecer disso. E a gente tem também uma ala mais conservadora, assim, de direita mesmo, ou quase isso dentro do PT também, que são ligados, né, ao setor produtivo, ao agronegócio, né? Então, que é uma ala menor, diga-se de passagem, né? E o que acontece, né? O PT, a cada nova reformulação da sua presidência, a gente tem essas críticas internas. E nem sempre o que o Lula faz reflete o que o PT sugeriu, né? O caso que a gente viu mais recente é a própria Gleisi reclamando da reforma tributária, né? Então, entra em vigor a ala mais pragmática, ligada a esse centrão do PT, e que sabe dialogar ou minimamente cria pontes de comunicação com o pessoal do Centrão, se comunica, inclusive, com partidos ligados ao Bolsonaro, como o próprio PL, né? Tanto é que, entre uma votação e outra que a gente tenha do governo, dentro da Câmara, a gente vê partidários do PL que votam a favor de alguns projetos do governo Lula. Então, o PT é um partido muito complexo, né? Então, eu sei disso, que eu tenho alunos ligados ao PT, né? Eles me contam ali que tem quebra-barracos ali, tem tudo que você possa imaginar para escolher delegados, nomes, representantes, né? Quem que vai liderar a ala dos jovens, a ala também relacionada às questões indígenas e tudo mais, né? Então, o Lula, ele precisa também olhar para o próprio partido, né? Porém, pesa a favor de Lula o fato de que ele é a figura conciliadora dentro do partido, né? Eu tenho até a impressão que, quando o Lula se aposentar e quando ele faleça, a gente vai ter um desmembramento do PT, assim como aconteceu durante o Mensalão, no início do século, quando a ala mais radical contra o pragmatismo petista e contra o Mensalão acabou fundando o PSOL, né? A gente não pode esquecer disso. Só que o Lula é o grande tripé do partido, né? A grande base de sustentação. Então, o Lula está acima do PT, né? E isso pode ser perigoso para o futuro do partido, né? Já que, uma vez que o Lula deve já se encaminhar para a sua aposentadoria, seja por questões de saúde, questões também de não poder se candidatar mais a um terceiro mandato, já beirando próximos dos 90 anos, ali em 2030, alguma coisa do tipo, o Lula vai sair de cena e vai deixar um buraco, de fato, dentro do PT, né? Com várias divisões, disputas internas, que deverão levar ao enfraquecimento do partido. Será que ele está preocupado em fazer um sucessor? Isso sim, Levando-se isso em consideração?
Sim, não à toa ele elencou para os ministérios várias figuras que poderiam substituir no futuro, né? Desde o Haddad, passando pela Marina Silva, embora ela não esteja no PT, é um nome forte ainda, chegou à terceira colocação numa candidatura, salvo engano, era de 2010, 2014? 2014, exato. Enfim, houve um aceno também junto ao João Campos, né, que a gente está falando da comunicação entre todas as figuras de esquerda, ou pelo menos de centro-esquerda. O João Campos é o que melhor se comunica, né, usa aquelas linguagens todas, juvenis, de TikTok, etc. Então, existe um vácuo, né, em termos de quem será o sucessor de Lula. E eu tenho a impressão que terá que ser um político que saiba lidar com as novas demandas da sociedade, com o mercado financeiro, os motoristas de aplicativo, né, que a gente estava comentando agora há pouco. E me parece que hoje o favorito, por incrível que pareça, é o João Campos. Vocês concordam? Rapidinho, para a gente passar para a próxima discussão. Alguém discorda? Arriscaria outro nome? Acho que Fábio. Não, só tem o Haddad, de verdade. Isso que eu ia falar, para o curto prazo. Assim, o João Campos, eu acho que é um personagem político com muito futuro, promissor. Mas assim, é bom lembrar que ele é herdeiro de uma dinastia política no estado dele. Ele nunca trabalhou com índice de popularidade baixo. Ele já largou com índice muito. Ele está com 90% de aprovação. Fácil você conseguir. Então, agora o Sidônio quer trazer os marqueteiros do João Campos para o Planalto, né? A diferença é que o presidente tem 30% de aprovação e ele tem 90%. Exato. E ele é um personagem carismático, que tem uma empatia no Recife que assim supera divergências ideológicas, que não é o caso do Lula. Hoje tem uma antipatia disso, né? muito substantiva de uma parte muito impressionante do eleitorado. É difícil você vencer a resistência, o marqueteiro, por melhor que seja, vender um produto que o consumidor acha ruim é difícil. Exato. Cristiano. Bom, o PT tem dificuldade de ceder espaço e essa dificuldade vai continuar. Então, vai ser sempre alguém que eles vão buscar dentro do próprio partido. E o nome da vez é o Haddad. Esses outros nomes que são cogitados, especialmente o do João Campos, eu acho que ele tem que se viabilizar dentro do próprio PSB ou outra sigla. O PT não vai abrir mão de ter um candidato próprio e ele concorrer com o seu próprio nome. Mesmo na ausência do Lula, acho que ainda o PT vai estar escravo ainda muito do Lula e vai ter que conviver e vai ter que usar muito a imagem do Lula ainda no futuro, né? Mesmo se eventualmente tiver a ausência dele aqui, o PT vai ficar resgatando isso, vai viver ainda algum tempo, eu acho que pela memória. A dificuldade vai ser que hoje o Lula, ele na verdade, ele enquadra o PT, né? Ele impõe. O Lula, eu me lembro, ele brigou com Eduardo Suplicy, porque queria fazer prévia com ele, ele disse, eu não faço prévia e tal. Apontou o dedo para Dilma, vai ser a candidata, ela foi a candidata, todo mundo engoliu seco. Fez isso também com o Haddad e ninguém deu um pio. Então... A relação com os ministros é mais ou menos nessa linha, pelo que você estava falando, né? De submissão, assim, é uma figura capaz de juntar ali os campos, né, as minorias que existem dentro do PT e formar um consenso sobre candidaturas que são do desejo dele. Eu falei no nome do Haddad porque o Haddad assim, é um sucessor natural de Lula com começo, meio e fim. Já foi prefeito, já foi ministro de uma pasta muito importante e bem avaliado naquele momento da educação, já foi candidato a presidente, ou seja, já tem um recall, ele é conhecido nacionalmente, o Haddad. A gente pode discutir se na Fazenda agora ele está tendo sucesso na sua comunicação, porque ele foi muito associado a taxações, isso aí tem um impacto no peso político, mas ele é uma figura nacional e conversando, o Cristiano sabe disso, conversando com qualquer especialista em campanha presidencial, o ativo taxa de conhecimento para uma campanha nacional é um dos principais, se não for o principal. Ele tem que ser conhecido nacionalmente. Depois nós vamos discutir qual vai ser a construção política em cima dele. Então, eu não vejo outra alternativa no campo. Aliás, não é só dentro do PT. No campo do centro para a esquerda, ele me parece ser o único nome para 2030 ou até 26, a depender da disposição do presidente Lula em concorrer ao novo mandato. Concordo, e essa questão do Haddad, né, até a gente brinca que quando vira meme nacional, você já está saindo muito à frente numa eventual candidatura. Então, acho que realmente o nome dele, na minha visão, dentro do grupo do PT, obviamente é o mais forte. O João Campos, para mim, ele é uma promessa, né, como o Paulo trouxe aqui, ele tem essa capacidade de se comunicar com um eleitor mais jovem,
Mas, obviamente, ele está isolado e tem ali um contexto muito favorável. Mas, como promessa, dentro do campo da esquerda, além do João, eu queria trazer 3 nomes de governadores ou ex-governadores que estão ali no grupo do PT ou próximo ao PT, que são nomes fortes também e que acho que vale a pena para quem está acompanhando aqui saber e a gente tê-los, né, ali no nosso radar. Também não acho que é para 26 nem 30, talvez 30 se alguma movimentação for feita política nesse sentido, mas o governador Rafael Fonteles, o governador que foi governador Flávio Dino e o próprio Paulo Câmara também, ministro da Educação, que foi governador e tem ali um alinhamento muito positivo com o presidente e uma confiança. O Camilo Santana, perdão. Eu fiquei pensando... Camilo Santana. Eles 3 têm um alinhamento muito próximo com o presidente, têm uma experiência já política pregressa, né? O Rafael Fonteles ainda está em mandato, então são nomes também que estão ali orbitando nesse grupo e que é importante a gente colocar, mas pensando 26, 30... Só posso fazer uma adendo que você falou? Eu já ouvi de pessoas muito próximas do presidente que na cabeça dele, o Camilo Santana é um desses quadros para o médio prazo. O Camilo, não só pelas vitórias recentes que o partido tem obtido no seu estado, né? Pelo enfrentamento com outras oligarquias que já frequentaram o campo da esquerda também, hoje estão mais ali para o centro, tal, no Ceará. E na visão do presidente Lula, ele é um desses políticos dentro do PT com mais capacidade de agregar. Exato. Com essa dificuldade dos campos brigando o tempo inteiro, ele enxerga. Aliás, o Camilo nem é um petista de carteirinha, né? Ele veio de outros partidos, veio de outras siglas do centro-esquerda, mas o presidente Lula, quando ele colocou na educação, ele passou essa mensagem na equipe de transição já do governo, de que ele enxergava na figura do Camilo um quadro para ali ficar nesse stand-by, se não der certo Haddad, etc. Mas você falou do ex-governador e o ministro, eu me lembrei dessas conversas que eu tive com pessoas muito próximas ali do presidente. Sem dúvida, Fábio. Eu acho que eles vão continuar no radar e são nomes também para a gente, pensando em cenário futuro, porque prestar atenção, né? Prestar atenção, tem muitas condições.